Então, a gente parou ontem, né? Continuando aqui na transição nutricional. Ontem, gente, a gente falou que antes os hábitos alimentares eram mais saudáveis, né? A vida sedentária era menor do que hoje, até pelas facilidades de transporte, né? Quem hoje não tem por exemplo, uma moto, ou e além de tudo, gente, andar a pé em Palmas é difícil, né? Porque é tudo longe e um calor muito alto. Então, isso daí influencia também, né? Na nossa vida de exercício físico. Alguém aí pratica exercício físico diariamente, com Não. rotina? Não, Não. não. Viu? Não. Pois é. E aí é sempre o quê? Ah, não tenho tempo. Ah, eu tenho menino. Ah, eu muito calor na hora que eu posso, né? Sempre tem uma justificativa. E é verdade. A vida moderna, que é essa vida que a gente está vivendo, ela leva a gente a isso mesmo, né? A ter uma vida tão ocupada, cheia de atividades, principalmente para quem trabalha, estuda e tem filho, né? Que é a maioria das pessoas. E aí, gente, ser gordo ou magro não quer dizer não ter saúde ou ter doença, tá? Então, a gente continuando aqui, ó. Quanto aos hábitos de vida, a principal mudança é no sentido de um maior sedentarismo por redução de atividade física, tanto no trabalho quanto nas atividades de lazer. Então, é isso tudo aí que a gente falou agora, né? Sedentarismo é não praticar atividade física, né? E ela tem um peso enorme na incidência dessas doenças cardiovasculares, porque interfere em todos os outros fatores de risco. Todo mundo sabe que muita gordura atrapalha nos batimentos cardíacos, e aí o que acontece? Os problemas da vida sedentária, obesidade, perda de massa muscular, porque o músculo não está trabalhando, né? Pressão alta, aí, ó. Quem não pratica, aí, ó, o Aline, você pratica exercício físico? Não, de vez em quando eu faço caminhada aqui, mas não é 3 vezes na semana, 2, não Não é tem uma todo dia. rotina, né? Não. Seria bom, Ela né? perguntou isso para mim sobre o exercício físico também. Isso. E Fazer uma mesmo assim, atividade. pressão alta também não pode fazer muito esforço, tá? Tem que fazer exercício físico moderado, viu? E você come muito sal, sódio, refrigerante? Não, Não, né? Sua alimentação é normal. é Então, olha, normal. Só que às vezes eu falto um pouco. Eu falo que eu falto um pouco na alimentação, assim. Às vezes falta um pouco na alimentação, porque, assim, igual café da manhã, não sou muito de comer cedo. Eu tenho um entendi. tempo para comer, não já levanto comendo, aí às vezes eu passo a manhã sem comer alguma coisa, só Uhum. almoço, É. lancho muito pouco à tarde, não janto. Você toma muito café? Não, só de vez em quando de manhã. Não sou muito de tomar Entendi. café. Por Porque isso que eu fico sem entender, porque ela perguntou É, também do café. pois é. Café também aumenta a pressão, né? Eu também tenho um pouquinho de pressão alta, professora. Eu tenho 27 anos, mas é por Muito causa do bom. hipotiroidismo que eu tenho. Ah, Acredito, você né? entendi. Pode envolver. Mas você tem hipo ou hiper? O Indiana? meu é o hipotireoidismo. Eu Hipotireoidismo. faço uso do Buram. E como é que você controla seu peso? Indiana? Oi? Como é que você controla seu peso com hipotireoidismo? Normal, eu como normal, professora. Entendi. Normal, eu tô pesando hoje 59 quilos. E você E eu mede quanto? amamento ainda também.
Ah, tá certo. Então, gente, o sedentarismo, ele também, ó, ele provoca doenças cardíacas, né? Por causa daquela gordura abdominal ali. Oh, meu Deus, um gatinho. Encurtamento muscular, né? Os músculos da panturrilha ficam encurtados, tá, gente? E até isso prejudica na circulação sanguínea, sabia? Que os músculos, eles bombeiam sangue para o coração, né? Os músculos do corpo bombeiam o sangue do coração. Então, quando tem um encurtamento muscular, principalmente ele da panturrilha, é ele que manda o sangue todo que vai lá para baixo para o coração, os músculos da panturrilha. Então, se você tem um encurtamento muscular da panturrilha, o seu sangue não está voltando com a energia que tem que voltar para o coração. E aí os batimentos cardíacos ficam mais lentos, a pressão tem que ser mais forte, aí dá hipertensão. Má postura, gente. A má postura também é problema de sedentarismo. Por quê? Quando a pessoa está pesada, ela não consegue andar direito, ela fica encurvada, né? Às vezes, para se alimentar é difícil, né? Cansaço, quando a pessoa é sedentária. Isso sendo obeso ou não, tá? Por quê? Quando a pessoa é sedentária, sendo magra ou gorda, o pulmão dela não usa toda a capacidade de oxigênio que ele precisa. Pode ter gente magra que sobe 5 degraus e já tá... Por quê? Porque não usa capacidade. O pulmão, ele não é igual um balão murcho, e aí quando ele fica cheio de ar, ele abre, enche. É igual o nosso pulmão, o balão. Cheio de ar, ele enche. Vazio, ele murcha. E aí, quanto mais exercícios respiratórios a gente faz, o nosso pulmão abre e aí a gente tem uma respiração melhor, tá? Baixa resistência orgânica, gente. Uma pessoa sedentária, ela pode ter imunidade baixa, tá? Dores musculares após esforço. Quem já começou a fazer exercício físico numa academia ou mesmo uma caminhada e no dia seguinte dói o corpo inteiro? Não é? Não é, gente? Dói pra caramba. Fica aquela Fiz uma dor. academia, no outro dia eu fiquei toda roxa, não voltei lá mais. O professor ficou rindo de mim, que eu só fui um dia na academia, mas também me roxeou toda. É porque os seus músculos estavam desacostumados a praticar um exercício físico. Mas é assim Aí eu mesmo. fiquei falada lá, menina, ó, que vem na academia só um dia. Nossa Senhora. Não é, Daiane? A pessoa, quando ela não pratica exercício, no outro dia ela tá toda quebrada, né? Por causa disso, tá, gente? Porque a gente tem dores musculares após o esforço porque estava sedentário. E alto nível de estresse. Gente, exercício físico diminui estresse. Por exemplo, olha só, eu vou dar uma dica. Quem faz regime, a pessoa que faz uma caminhada, uma corrida, um exercício físico que seja, quando chega em casa, está sem apetite. A gente acha que está morrendo de fome, mas chega sem apetite, sabia? Já repararam isso? Nossa, eu chego morrendo de fome. Sério? Eu hoje em casa eu cheguei, nem almocei, não almocei, tava sem fome. Por causa de exercício físico, Ana? Não, eu passei o dia todo na rua mesmo. Então, você fez exercício físico, né? Resolvendo uns negócios. Então, ô Carol, dependendo do exercício físico, chega a morrer de fome, mas a maioria das vezes ele libera tanta endorfina que a endorfina ela reduz o apetite, tá? E aí, então você é comilona, né, Carol? Não, eu como muito pouco, mas sempre quando eu volto da caminhada, eu volto morrendo de fome. Tipo, muita fome mesmo.
Gente, isso é diferente. E aí, o que que acontece? Quando a pessoa é sedentária, ela tem alto nível de estresse. E você já viu que após o exercício físico a gente fica relaxado? Tem coisa melhor que você chegar depois do exercício físico, tomar um banho, você capota, não é? É verdade. De tão cansado. A Ana Gabriela hoje deve ter dormido depois que ela chegou da rua. Não, eu não durmo de tarde, não. Não? Não. Eu adoro dormir de tarde. Fala, Sadirlene. Cadê sua irmã? A minha irmã tá para ali, professora. Então vamos dar continuidade. Alguma pergunta, gente? Não. Continuando sobre os ciclos da vida, na transição nutricional, só lembrando, gente, que os ciclos da vida, a gente está falando sobre eles, né? Desde a pré-concepção até a morte. E isso faz parte, né? De dentro da vida, a vida, as doenças, os agravos, a vida nutricional. Então, a epidemia de sobrepeso e obesidade, surgimento das doenças crônicas não transmissíveis, aquelas que não são infecto-contagiosas. Então, hipertensão, diabetes tipo 2, que é aquela que a pessoa fica diabética, porque a tipo 1 ela já nasceu diabética, tá? Alterações no perfil lipídico, que são aquelas alterações de hormonais, alterações de fígado, tá? Síndromes metabólicas, tá? A alteração no metabolismo da glicose, insulina, que também é pela diabetes. Aumento na incidência de doenças cardiovasculares e de acidentes vasculares cerebrais, o famoso AVC. Isso aí... É gestacional, professora. Oi? Fazia uso de insulina 3 vezes ao dia. Não entendi. Eu tive diabetes gestacional. Eu fiz o uso de insulina 3 vezes ao dia. Fazia. Nossa. E o bebê nasceu gordinha? Tive pré-eclâmpsia. Quase morri no parto. Isso é seríssimo, né? E o hipotiroidismo, ele teve essa influência no parto? Como? Não entendi. O seu hipotiroidismo teve influência na questão de pré-eclâmpsia? Professora, eu acredito que ele tem influenciado bastante. Uhum. E você já sabia do hipotiroidismo antes de engravidar? Não, professor, não sabia. Até então, o problema que eu tinha era um problema com a prolactina alterada, né? Da minha antes, que eu não pude engravidar por conta disso, né? Sei. E aí, desde então, eu na gravidez, eu acho que desenvolveu esse hipotireoidismo. Entendi. E o bebê nasceu de quantas semanas? Indiana, o bebê nasceu de quantas semanas? A minha internet falhando um pouco, aí às vezes eu escuto e às vezes não. Entendi. Sua bebê nasceu de quantas semanas? A minha bebê, ela nasceu pesando 3,70 kg. E ela nasceu com 48 centímetros e nasceu normal. Ela nasceu com 36 semanas, que a médica pediu a gente tentar segurar o máximo que podia. Né? Antes disso, eu fiquei internada, pressão ficou muito alta, nariz sangrava. Fiquei lá no Dona Regina. Sei. Ainda bem que você teve um bom atendimento e a bebê nasceu normal, né? Porque o hipotiroidismo, Com certeza. Eu fiquei lá um tempão pra... Eu, assim, como eu tive esse tanto de problema, eu desenvolvi o medo de ter o bebê, né? Depois que eu ganhei o neném, eu tive quase uma depressão pós-parto. Fiquei muito tempo isolada no quarto, não queria ir nem para comer. Então eu ficava com muito do bebê, não deixava que ninguém pegasse o bebê, só fui deixar
pegar o bebê desde uns 6 meses. E eu fiquei pior do que onça. Imagino. Que bom, então, que deu tudo certo, No tá? mais, no terceiro dia de vida, eu não queria deixar a neném dormir, aquele bercinho da maternidade. E ela acabou caindo, porque eu coloquei ela para Entendi. dormir em cima de mim. Ela rolei e ela caiu, né? Mas Nossa. graças a Deus a gente fez todos os exames e não deu nem problema nela. Neném muito novinho, é molinho, não, é difícil de fraturar alguma coisa. E aí, gente, com o envelhecimento, né? As pessoas que são sedentárias, elas têm uma piora na qualidade de vida, né? É claro, jovem já tem uma baixa qualidade de vida com o sedentarismo. No envelhecimento, fica mais complicado ainda, né? E aí, gente, por que que é importante essa aula de ciclo da vida, gente? A atenção básica, eu tenho que explicar para vocês que é o posto de saúde, tá? O posto de saúde, que ele trabalha com a população, o enfoque dele não é a doença. Aí vocês pensam, uai, então é o quê? O que vocês acham, gente? Que o enfoque da atenção básica, que é o posto de saúde, qual é o enfoque lá? Qual é a principal atividade de um posto de saúde? Prevenção. as doenças. Prevenção. As prevenções de doenças. Lá é que você faz um preventivo, né? Lá é que você faz o acompanhamento de hipertensão e diabetes. Lá é que você toma as vacinas para prevenir das doenças. Então, o posto de saúde, ele é preventivo. E como ele é de baixa complexidade, ele também trata de algumas coisas mais tranquilas, para não serem agravadas, tá? Então, atenção básica, que é um posto de saúde, o enfoque não é a doença, é a prevenção, tá bom? E aí, a importância desses ciclos da vida, gente, é que propõe um recorte que lide com sujeitos contextualizados. A doença é uma intercorrência, estudo aí que a gente está falando. A gente fala dos ciclos da vida desde a pré-concepção aos idosos, e aí dentro desse ciclo da vida inteira, em que é criança, adulto, idoso, a intercorrência são as doenças, tá? Dentro desde a pré-concepção até a morte. Os ciclos da vida são centrados na gestão do cuidado de uma determinada população. Essa determinada população é criança, mulher, gestante, homem, idoso. Por isso que tem a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde da criança, a saúde do neonato, tá bom? E os ciclos da vida permitem ações integrais durante toda a etapa da vida dos sujeitos. O que quer dizer ações integrais de todas as etapas, gente? As ações de prevenção, de tratamento e de reabilitação. A reabilitação não é só aquele negócio de fisioterapia, não, tá, gente? Por exemplo, uma pessoa que é diabética, ela está se reabilitando, quando ela está tratando, se reabilitando das consequências da diabetes, tá? Caso ela esteja fazendo tratamento adequado, viu? Tem reabilitação ortopédica, reabilitação de algum problema, tá? De saúde, essas coisas. Então, é prevenção, tratamento, reabilitação, que são as ações integrais nas vidas das pessoas e de todas as etapas, tá? Alguma pergunta? Dúvidas? Algo a dizer? E aí, gente, o ciclo de vida das famílias, tá? Primeiro a gente falou sobre a pré-concepção, criança, jovem, adulto, idoso e morte. Agora, um ciclo de vida dentro das famílias. Dentro de uma família acontece o quê, gente? Tem os adultos jovens, tem um casamento ou não, tem famílias com filhos pequenos, tem família que tem filho adolescente,
né? Tem gente que passa pelo síndrome do ninho vazio. Alguém já ouviu falar nisso? Não. Já. Já, Sadilene? Não, professora. Quem que já ouviu falar de síndrome do Daiane. Daiane. O que você já ouviu falar a respeito? Dos pais que ficam muito depressivos quando os filhos saem de casa e eles ficam tentando suprir a falta do filho. Isso. É a síndrome do ninho vazio, que é um passarinho, né? Que tem ali um ninho, e aí os passarinhos vão embora, que são os filhos, e aí os pais se perdem, né? Eu não moro com meus pais, eu tô passando esses dias aqui com eles, e eles ficam o tempo todo me bajulando. E aí, o que acontece? Vou sair, ele já fica com medo, porque quando eu fui embora de casa, eu e a minha irmã, eles começaram a brigar entre os dois. Essa foi uma das características da síndrome do ninho vazio, tá? Outra coisa, né? Eu tô aqui também passando dias com a minha mãe, professora, aqui no interior, né? De Gurupi. Nossa, mas tá uma cerimônia para ir embora, que eu tô com dó já. Eu tô com medo de ir embora, deixar minha mãe. Eles ficam com já tô dó. aqui, não sei o que eu faço para preparar. Eles ficam com dó, né? De ir embora. Da gente ir embora. E aí, gente, dentro desses ciclos também, as pessoas da família têm várias complicações, né? Elas podem ou ter doenças, dentro de uma família pode ocorrer separação, pode ocorrer desemprego, abuso de drogas, todos esses problemas de família, né? Que toda família tem, né, gente? Sim. E aí, o período perinatal e infância. Perinatal, gente, é aquele período que inicia-se antes do nascimento, ou seja, no período gestacional. E aí a importância do acompanhamento pré-natal. E aonde que a gente tem esse acompanhamento desse ciclo de vida? No posto de saúde. Isso, para evitar as doenças de uma gestação, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí, gente, esses cuidados com o ciclo de vida perinatal, eles têm essa importância fundamental no modo de nascer e no prognóstico de saúde do indivíduo, tanto o indivíduo mãe quanto o indivíduo filho, tá? E aí causa um desenvolvimento dinâmico interativo, tá? E aí vai acontecendo esses cuidados ali, do cuidado com o bebê, do cuidado com a alimentação, tanto da mãe quanto do filho. E aí, na infância, a mãe tem que estimular o filho, né? A ser independente, a conversar, a se proteger do mundo. Quem aí tem filho pequeno além da Indiana, gente? Eu. Daiane. Daiane e Indiana, que estão com bebês, né? Quantos anos os seus filhos têm? 3 e 4. 3 e 4. Indiana? Então, gente, Daiane, você sabe que você tem que estimular A suas minha crianças. tem 1 ano e 5 meses. Minha bebê. Ela é bem dependente ainda, né? Dependente. Com certeza, eu estou possibilitada de fazer muita coisa no momento, porque tem que eu deixar agora, né, nessa pandemia, né? Sogra também está com problema do grupo de risco, minha mãe mora longe. É só eu e meu esposo, então se vira nos 30. Pois é. E aí, Daiane, você estimula muito seus filhos? Eles comem sozinho? Come sozinho, banha sozinho, cata os brinquedos e bota no lugar, leva o prato para a pia, estimula a pintar, a brincar com massinha, montar bloquinho. Certinho. Isso aí é o período da infância muito importante que constrói a personalidade, né, das crianças. Essa idade aí, às vezes, quando a pessoa está um jovem, ela às vezes pode ter esquecido, mas certas coisas ficam guardadas na memória dela.
E é nessa fase que ela aprende a segurar um garfo, uma faca, né, Daiane? Colher. E aí, claro que tudo sob supervisão dos pais, né? Tipo, toma banho sozinho, mas tem que conferir, né? Sozinho, mas eu fico olhando. Mas é muito importante você criar independência mesmo, né? Dos seus filhos. Até porque tem um momento que você tem que sair de casa para trabalhar, né, Indiana? Você tem que fazer alguma coisa. Então, vocês têm que estimular a independência dos filhos. Eu sei que não deve ser fácil, né? E aí, gente, modos de nascer e epidemias de obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, tá? Tem as doenças crônicas, que elas são não transmissíveis, e as doenças crônicas transmissíveis. As doenças crônicas transmissíveis, elas vão progredindo. Daqui a pouco a gente fala sobre essa. E aí, olha só. As doenças crônicas que são advindas de obesidade são aquelas que se cronificam, né, na vida. O que quer dizer? Elas vão ou piorando ou não ter cura, tá? Então, ó, elas são epidemias complexas e multifatoriais. Por exemplo, uma diabetes tipo 2, tá? São associadas ao consumo excessivo de calorias, de alimentos nutricionalmente pobres, sedentarismos e outros fatores. E aí, gente, até numa cesariana, ela pode ter uma doença que ela pode ser transmissível, não transmissível, mas ela se transforma em doença crônica, tá? E aí ela tem que ter certos cuidados, por exemplo, uma hipertensão, ou, Indiana, vou dar um exemplo, você teve parto normal ou você teve cesariana? O meu foi cesáreo, teve que ser cesáreo. Isso. Por quê? Porque a Indiana, ela teve uma doença crônica, tá? Ela tem hipotireoidismo. Então, nesse caso dela, ela teve que induzir o parto e aí, pelas outras complicações, para ser cesariana, tá? Então, tem vários casos, isso é caso a caso, tá, gente? Que até no parto ele influencia, tá? As doenças crônicas. E aí, o tempo vai acabar. Vamos deixar isso para parte 2? Vamos. Deixa eu só explicar esse slide, dá tempo ainda, 3 minutos. E aí, gente, ainda falando sobre a atenção básica, né? As prevenções nos ciclos de vida, na infância, tá? Olha os programas de nutrição da infância. A promoção e a proteção da amamentação como estratégia prioritária para aquelas mães que podem amamentar, né? Porque às vezes elas têm algumas doenças crônicas, por exemplo, uma doença crônica infecto-contagiosa, que é o HIV, né? É uma doença que ela vai ter que conviver para sempre, não tem cura, e aí ela não pode amamentar, tá? O estado nutricional é fator de importância no desenvolvimento infantil, intelectual e psicomotor. E a saúde psicológica, isso tudo na infância. A saúde psicológica, a competência cognitiva estão relacionadas com a sua capacidade de interação social, tá? Claro, gente, qualquer pessoa que ela está bem de saúde, ela tem uma boa interação social. Aquela pessoa que está fraca fisicamente, psicologicamente, com cognitivo fraco, ela não tem interação social, né? A educação nutricional nas escolas e comunidades também é importante no ciclo da infância. Avaliar a saúde bucal é fundamental nesta fase de troca de dentição, porque não é só questão de dente torto, não, questão de micro-organismos mesmos, tá?
E esse é de extrema importância. Acompanhar o calendário vacinal para proteger de agravos evitáveis, as doenças evitáveis, tá, gente? Vocês sabiam que há certas bactérias na boca que podem causar problemas cardíacos? Sabiam Não. disso? Sim. Não. Não. Sim. Porque a doença, a cáries ou outras bactérias, elas caem na corrente sanguínea. E todo que cai na corrente sanguínea passa pelo coração, tá? E aí existe uma doença chamada endocardite, que geralmente é vinda de cárie bucal, tá? Então, falta 1 minuto, menos de 1 minuto para cair, e a gente continua daqui a pouco, tá, gente? Tá bom. Às 20 horas. Vamos fazer o intervalo, dar comida para os bebês.